Cigano. Essa aqui é a Nina, ela tá se acostumando ainda a fazer leitura junto, né? Então, às vezes, é necessário um pouquinho de paciência, tá? Inclusive da sua parte. Enfim, hoje a gente vai fazer uma leitura, tema amoroso, 2 decks, né? Na verdade, são 4 partes de deck aqui, né? A gente vai usar... Ô, Nina, pera aí, meu coração, aí. A gente vai usar os arcanos maiores aqui, nesse tarô italiano. A gente também vai usar o baralho cigano de Santa Saracali, tá? Pra gente clarificar e confirmar alguma coisa. E os decks dos arcanos menores aqui, o deck roxo e o deck marrom. Eu já vou apresentar melhor os decks pra ti quando a dona Nina resolver colaborar. Pera aí. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo, você tá no canal Luzes e Tarô. Agora que a nossa querida Nina já saiu da tela, né? Enfim, já deu ela deu a parcela, o ar da graça dela. Enfim, a gente vai iniciar a leitura. A gente está na temporada 2026. Agradeço muito a presença, a companhia de todo mundo, né? Os comentários de vocês. Graças a Deus está saindo essa temporada, tá? Depois de muitos eventos fortuitos, né? Por assim dizer. A gente está conseguindo fazer essa temporada 2026, tá? O tema de hoje é um tema amoroso. A gente vai trabalhar com esses 2 decks aqui. Primeiro deck, o deck roxo. Segundo deck, um deck marrom. Escolha com calma. Pode ver ou escolher, eu não diria escolher, né? Mas pode ver os dois? Pode. No entanto, contanto que você se conecte, né? Para você ter uma assertividade maior para ti, uma mensagem mais direta para ti, tá? Lembra sempre que aqui é uma leitura aberta de YouTube, você faça as suas adaptações necessárias, tá bom? Tema da leitura, o que a vida está cobrando dele ou dela, tá? Por ter te deixado. O que a vida está cobrando dele ou dela por ter te deixado. Faça as suas adaptações necessárias. A gente vai usar os arcanos maiores aqui no tarô italiano e o baralho cigano com Santa Saracali também vai ficar disponível para uma eventual tiragem à parte, ok? Vou fazer aqui a minha conexão, a minha leitura e peço para você também fazer assim. Aí, né, do outro lado do vídeo, se conecte, faça a sua leitura, sua oração, se necessário for, tá? Para você escolher, enfim, para você ter uma melhor escolha para ti. Por que eu digo isso? Porque assim como é necessário a gente aqui, né, seguir uma diretriz, pelo menos na minha linha, né, para fazer uma leitura, para você ver, assistir, receber uma leitura também deveria ter preparo. A gente vê cursos aí de tarô, ensinando a tirar tarô, mas deveria ter curso também para saber ler, para saber assistir ou receber leitura de tarô. Mas isso é outra parte, é outra coisa. Vamos lá. Vou fazer minha oração. Peço sua licença agora e já volto. Só um momento. Vamos lá então, para você que se conectou com a primeira leitura, o primeiro deck, o deck roxo, tá? Mentaliza essa pessoa, traz para a mesa a energia dele ou dela agora, sem aprisionamentos aí, né? Sem ressentimentos. Salve, Rupcha, Oriô. Fala comigo, fala aos nossos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa primeira mensagem, o primeiro deck, o que a vida está cobrando dele ou dela por ter deixado essa pessoa. Rupcha, Oriô, permita-nos saber o que podemos saber. Uri, salve. Permita-nos saber o que podemos saber. Fala comigo aqui, fala aos nossos corações, aos corações de consciência dessas pessoas que se conectaram com essa primeira mensagem, o primeiro deck, o deck roxo. O que a vida está cobrando dessa pessoa, olhou dele ou dela por ter te deixado. Mentaliza essa pessoa, traz para a mesa aqui a energia dele ou dela, sem carrego, né? Sem aprisionamento. Rupcha, nome, ponto, energia, assinatura, salve.
Aqui eu quero 9, tá? 9 cartas aqui, tua mão na minha, a gente vai fazer uma tiragem tradicional pra mim, tá? 3. 6, 7ª carta. 9 cartas. Uriô. Salve. 3 e 3 de paus. Rei de ouros. 9 de copas. As de paus. 3 de copas. Ok. E 4 de espadas. Deixa eu dar um adendo aqui. Não vou dar um adendo não. Vou esperar montar a tua mesa. 9 de ouros. 10 de copas. E cavaleiro de espadas. Já vou virar essa mensagem central aqui, que é um arcano, né? Maior. Mas deixa eu pontuar uma situação aqui. Primeiro, essa pessoa, ela teve muita inquietação para tomar novos direcionamentos para com você. Isso lá no passado, tá? Não me pergunte o quão passado, mas essa pessoa teve muita inquietação para movimentar as coisas, para remodelar as coisas, tá? Também sinto uma autonomia muito grande dela, né, nessa situação, como se a decisão que ele tomou ou a decisão que ela tomou fora uma decisão que não teve nenhum empecilho para ser tomada. O que eu quero dizer? Não houve aqui nenhum tipo de remorso ou culpa, ou não teve prós e contras. Foi uma decisão muito pontual, muito clara, ou sem nada, não tinha nada que ele precisasse esperar para tomar uma decisão. Ele ou ela precisasse esperar para tomar uma decisão, entende? Foi uma decisão que ele tinha autonomia total. Então eu não sei o que houve aí é outra leitura, outra questão, caso prático, ou caso concreto aí de vocês, tá? Mas aqui não há nenhum tipo de empecilho na decisão que essa pessoa tomou. Houve uma inquietação dessa pessoa no passado, justamente pela autonomia que ele tinha, autonomia que ela tinha, uma inquietação para movimentar mais as coisas. Por quê? Porque ele tinha autonomia, né? Ele ou ela tinha autonomia. Então não é uma pessoa que tinha apego emocional, por exemplo. Não é uma pessoa que tinha codependência, não é uma pessoa que tinha nenhum tipo de empecilho para fazer os cortes necessários que ele entendera, né? Essa pessoa entendeu lá na época da situação que deveria ser feito, tá? Esse é só um adendo. Arcano da morte, tá? A carta 13, o arcano da morte. Eu vou falar o seguinte para você aqui, tá? O que essa pessoa está cobrando, né? O que a vida está cobrando dessa pessoa. Por incrível que pareça, ele precisa ainda dar um ponto final nessa situação. Ele ou ela, tá? Precisa dar um ponto final na situação. Por quê? Vamos lá, vou tentar fazer um apanhado geral. A autonomia que essa pessoa teve na época que essa pessoa decidiu, na época que a pessoa tomou essas atitudes ou uma decisão maior. A autonomia que essa pessoa tinha, tá? Não tinha nenhum empecilho, enfim. É como se a pessoa tivesse assim, olha, eu consigo brincar com o tempo, vamos supor, né? Eu consigo ir e voltar no tempo, não consegue, tá? Não consegue. Essa pessoa não consegue ir e voltar no tempo quando ela bem entender, ok? Independente do que ocorreu, tá? Independente se essa pessoa acha, entende, os entendimentos que ela tem com relação ao relacionamento de vocês, ou quase relacionamento de vocês, não importa, independente de quem teve errado, o quanto teve errado, independente de tudo isso, tá? Essa pessoa ela precisa aprender a dar um ponto final em pessoas da vida dela, tá? Inclusive com você. Então é como se essa pessoa, ela é como se ele ou ela
ficasse à vontade, né? Estivesse à vontade com relação às suas intenções para com ele, aos seus pensamentos para com ele ou ela, né? Adapta aí para o teu caso, para essa pessoa que você trouxe na mesa. É como se ele tivesse uma certa espontaneidade ou eu diria até certa ingenuidade, tá? Não é uma ingenuidade bonitinha, é uma ingenuidade meia tola aqui, tá? Uma certa espontaneidade ou ingenuidade para com o seu sentir, para com os seus sentimentos, para com os seus pensamentos e intenções para com ele, a pessoa que você trouxe na mesa, tá? E não é assim. Então, ele acha que tá tudo bem, ela acha que tá tudo bem. Eu não sei o estrago que isso fez, né? Para muitas pessoas que estão assistindo aqui, né? Talvez se identifique com assim, uma certa bomba emocional, o que passou, né, com relação a essa pessoa, né? Então, para ele lá, para essa pessoa que você trouxe na mesa, ele ou ela, talvez ele não tenha percebido tudo isso, não tenha sentido, porque não foi na pele dele, tá? Ele não tem culpa. Disso ele não tem culpa. Cada um carrega, né, os seus próprios sentimentos e pensamentos, cada um faz as suas limpezas emocionais, evoluções, etc. Ninguém vem aqui passear, correto? Mas o fato dele não ter culpa também não isenta ele da responsabilidade que ele tem de ir e voltar, tá? Vez ou outra, fato também, vez ou outra, que os pensamentos aqui são recíprocos, as intenções, mesmo que distantes, são recíprocas. Então, às vezes, ele não está pensando lá, ela não está pensando lá, mas você está. E isso acumulado faz essa pessoa despertar de novo, entende? Enfim, o que a vida está cobrando dessa pessoa? Cortar e não voltar atrás, cortar pessoas, né? Finalizar, dar ponto final nas histórias com pessoas, não somente com você, tá? E cortar a corda, né? Sabe aquela ponte de corda? Então eu vou e corto a corda de volta ali, não tem como eu voltar atrás, entende? Então eu poderia até pontuar um pouquinho mais, né? Mas a resposta direta dessa pergunta, o que a vida tem cobrado dessa pessoa, é que essa pessoa ela precisa parar de fantasiar algumas coisinhas aí, parar de ser ingênua, e quando a vida afastar uma pessoa da vida dele, da vida dela, ou ele cortar essa relação de alguma maneira, né, que não deixa de ser, né, a vida afastando, né, essas pessoas, ele não pode mais querer ligar os pontos novamente, ou achar que está tudo bem, mesmo que seja para ajudar, sabe? Achar que está tudo bem, retornar lá onde já queimou a floresta, entende? Então, eu acho que são situações que, claro, né, demanda outras leituras, aí, caso prático, né, caso concreto, mas aqui traz situações de cortes que foram bem realizados, que foram acabados, mas que, por alguma maneira, né, por alguma razão, e essa razão aqui mostra certa ingenuidade, tá? Tem um 9 de copas, né, na linha de cabeça, tá? E um 9 de ouros, tá? Aqui mostra para mim uma certa ingenuidade de fato. O 9 de ouros está na linha subconsciente dessa pessoa, achando que tudo é flores, né? Achando que tudo é bonitinho. Nem sempre as pessoas que são eliminadas, eu acho que é essa palavra, afastadas, né? Nem sempre essas pessoas têm boas intenções, tá? Então, assim, ele ou ela precisa aprender a cortar, né, caminhos, né? Assim, eliminar, cortar relações, né? Dar ponto final em relações com pessoas e não voltar atrás, ou não achar, nem prospectar que está tudo bem, voltar atrás. A pessoa não te procurou, né? Ou sei lá, não está precisando de ajuda, entende? Esse é um ensinamento maior para essa pessoa, ok? Vamos fazer uma tiragem aqui no baralho cigano Santa Sara Kali. Oriô, salve, tchau, Oriô. Clarifica, confirma e conclui. Permita-nos saber o que podemos saber. Essa mensagem. Oriô. Três cartas aqui, tá? O cavaleiro, o chicote e o coração. Como foi dito, tá?
ele tem uma autonomia gigante sobre essa situação. Você que trouxe essa pessoa na mesa, para com vocês, afastando um pouquinho essa ideia de evolução, né, espiritual, que a vida está cobrando dele ou dela, para com vocês, ele ainda sente uma autonomia gigante, ainda sente uma confiança grande, né? Não sei, né, como foi a história de vocês, não sei, sentimentos, pensamentos de um para com o outro, do outro para com um, isso é outra coisa, isso eu não tenho, mas eu tenho uma autonomia grande dele para contigo. Essa certeza, clareza ou possibilidade grande dele retomar ou retornar na situação, dele fazer, movimentar tudo isso, tá? Isso aqui é desequilíbrio emocional da sua parte, tá? Ou causa desequilíbrio emocional da sua parte. É como se o fato dessa pessoa reaparecer na tua vida, vez ou outra, aí, né, por N razões, N maneiras, isso aí é outra coisa, mas o fato dele reaparecer, né, causa um reboliço aí, né, digamos assim, emocional aí em você, tá? Mas também aqui mostra uma autonomia muito grande dele para com você. Como se ele sentisse essa segurança, essa certeza, né? Parece que ele às vezes lê seu pensamento e, tá? Isso causa, enfim, o lado ruim disso já foi mostrado, tá? Essa braveza toda, essa liberdade toda, tá? Essa confiança toda dela, da pessoa que você trouxe da mesa, nem sempre é muito bom. Às vezes pode, aliás, tem até um quê muito grande de ingenuidade. Precisa de uma proteção espiritual, essa pessoa, porque às vezes ele vai na cara e na coragem e não sabe onde está se metendo, não é isso? Ao passo que para você há né, esse sentimento ainda fica presente, né? Ainda fica esse gostinho de será que vai, será que um dia vai? Então causa essa coisa de uma finalização mal terminada, né? Essa pessoa precisa aprender a terminar de fato as situações na vida dele, tá? Outra coisa também que marca o desejo, tá? Talvez essa pessoa ainda esteja enlaçado pelo desejo e enlaçado pelo desejo toma ações que podem ser bem infelizes para a vida dele, tá certo? Dito isso, vou agradecer a companhia e a presença. Essa é uma leitura aberta de YouTube. Deixa o teu comentário para mim. Se por um acaso aparecer hype aqui, deu hype, isso ajuda o canal, tá? Considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, inscrita. E a gente está na temporada 2026, né? Ponto 1. Talvez eu consiga entregar uma ponto 2, ou seja, uma segunda temporada ainda esse ano. Não prometo, tá? Vou desejar que Deus e os anjos te abençoe, né? Fico muito feliz de receber vocês aqui mais uma vez. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua saúde, os teus relacionamentos e os teus planos. Que Deus e os anjos estejam contigo em vossas consciências, iluminando os seus corações e os seus caminhos. Isso que eu desejo e intenciono para vocês, tá? Obrigado pela companhia. Vamos agora para o segundo deck. Segundo deck, aí você que se conectou com a segunda leitura, o deck marrom, traz para a mesa a energia dele ou dela aqui, ó. Rupcha, Uri, salve, fala comigo, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram, né? Se conectaram com a segunda mesa, a segunda leitura. Rupcha, Uriô, o que a vida tem cobrado dele ou dela por ter te deixado. Mentaliza aí essa pessoa. Salve. Uriu Rupchauri, esse deck é o deck de Botticelli. Faz tempo que eu não faço uma tiragem com ele. Traz pra mesa a energia dessa pessoa então. O que a vida tem cobrado dele ou dela por ter te deixado. Mentaliza essa pessoa. Fala comigo, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa segunda mensagem. Rupcha, salve. Nove cartas aqui, ó, tua mão na minha, tá? Uma. Seis cartas, sete cartas. 8, 9. A ver, senhores, aqui eu tenho a carta 6 de paus. Ó. Aqui eu tenho 10 de copas.
Aqui eu tenho uma rainha e uma rainha de paus. Deixa eu entender teu jogo aqui. Rupchauri, salve. Aqui eu tenho um 3 de ouros. Esse deck é um pouquinho diferente, né? Então a gente tem que ler bem. Às vezes a gente pode falar que é uma carta e é outra. Aqui eu tenho um pajem, né? Vem como fante, bonita essa carta. Enfim, um pajem de ouros, tá? O que a vida tem cobrado dele, né? Por ter te deixado, dele ou dela. Aqui eu tenho um pajem de paus, tá? Uma rainha de espadas. Rainha de paus, rainha de espadas. Aqui eu tenho um cavaleiro de copas. Certo. E um 2 de ouros. Olha, deixa eu entender teu jogo. Também vou dar um adendo aqui já. Já vira essa carta aqui, peraí. Olha só. Pode ter certeza que essa pessoa não tomou nenhuma decisão tranquila, tá? Completamente diferente da primeira leitura, que a pessoa tinha uma autonomia total na decisão. Aqui foi uma decisão, eu diria que foi uma decisão que para ele foi assertiva no sentido de se ele postergasse mais ele ficava dependente de alguma outra coisa, mais apareceria outros empecilhos que faria ele esperar mais a decisão, entende? Então houve perdas nessa decisão? Houve. Não foi uma decisão tranquila e não foi uma decisão que não era incontroversa. Entende? Pelo contrário, era uma decisão que tinha muitos prós e contras, que essa pessoa teve que, na verdade, eu não vou dizer que ela pesou os prós e contras, ela sabia que tinha, mas ela sabia que tinha que tomar uma decisão e ela tomou a decisão apesar de, tá? Então ela não pontuou muitos prós e contras, sabia que tinha lá as suas controvérsias, mas não foi uma decisão tranquila, né? Puramente racional. Que foi uma decisão fugaz, digamos assim, necessário foi. Há uma necessidade aqui desse movimento todo, essa coisa fugaz, né? Precisava ter um estalo, precisava ter essa decisão. Ele já tinha postergado e cada vez mais que ele postergasse, mais empecilhos apareceria, né? Que faria ele esperar para tomar outras decisões, entende? Tudo o que eu falei aqui combina com esse arcano aqui, tá? Nada racional. Mas isso não significa que não seja uma decisão pensada. Apesar de não ser racional, não significa que seja uma decisão inconsciente, sabe? Pelo contrário, é pensada, é consciente. Aqui é a carta do louco, né? Que vem como il matto nesse tarocco, é o tarocco italiano, tá? Então veja só, o que a vida tem cobrado dele, né? Dele ou dela por ter te deixado. Vou afastar qualquer coisa relacionada a vocês, tá? A relação de vocês, e vou focar nessa mensagem de evolução para essa pessoa, tá? Aqui eu tenho um pajem de ouros, né? Ok. Tá. Ok. Então, muitas influências na vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela cresceu ou carregou ao longo dos anos outras pessoas com ela, tá? Dos quais talvez ele tenha se sentido responsável e nunca ele conseguiu êxito, nunca ela conseguiu êxito. E não é para conseguir êxito mesmo. No que? Talvez ele tenha se sentido responsável ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá? Por emoções alheias, por pessoas do círculo dele ou dela, dos quais ele sentia a necessidade de cuidar, mas é um cuidar... como é que eu posso dizer? Eu não sou responsável pelas suas emoções, por incrível que pareça. Eu posso afagá-las, eu posso estimulá-las, mas eu não sou responsável pelos seus pensamentos e emoções, entende? Então há aqui uma influência, um certo círculo de pessoas ao redor dessa pessoa, tá? Dos quais influenciou ele ao longo do tempo. Quando foi? Essa decisão foi mais uma decisão de liberdade, tá? Do que uma decisão de autonomia, tá? Foi mais uma decisão por necessidade de reiniciar, restartar um caminho próprio, tá? Do que uma decisão de autonomia, ok? Então, o que essa pessoa precisa entender, lá vem a Nina. Olá, essa é a Nina.
A Nina não vai deitar em cima do deck, ela não pode deitar em cima do deck, ela quer ficar escutando a voz, né? Ela quer ficar aparecendo na câmera, mas ela não pode ficar aqui, meu amor. Não, 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 não. Aqui, fica pra cá, aqui, fica aí, aqui, tá bom? Isso, deita aí, isso, deita aí. Paciência, tá? Essa pessoa não pode esperar o melhor momento, tá? E assim foi essa decisão, foi nesse estilo, tá? Ele precisa entender que não há melhores momentos, não tem momento perfeito para se começar alguma coisa, para se tomar certas decisões. Às vezes não tem como mais você esperar ou racionalizar algo. Às vezes você precisa de atitude mesmo um pouco fugaz, um pouco emotiva, tá? Que starta alguma coisa, que restarta alguma coisa, entende? Então, existem muitas outras... como é que eu posso dizer? Quando Deus fecha uma porta, abre-se uma janela, entende? Então tem aqui um quê de lei da atração, um quê de positivismo, né? Aquela coisa de olhar mais o lado positivo das coisas, tá? E se dar mais ao novo, se jogar um pouco no mundo, né? Sentir, perceber a própria intuição e abandonar certas pessoas, certas coisas e se permitir ao novo. Tem um quê disso aqui nessa evolução dele, tá? Dele ou dela, a pessoa que você trouxe na mesa. Então é uma decisão, né? Foi enfim, uma nova atitude, um novo comportamento que, apesar dos pesares, porque tem percas aqui, tá? Tem pessoas que influenciam, vou dizer que tem pessoas de família, por exemplo, mãe, irmã, enfim, pessoas que influenciaram a vida dessa pessoa, um tanto narcisistas, tá? Então, não é fácil uma pessoa que cresceu, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, não é o caso específico dessa pessoa, mas conta um pouco nessa mesa, tá? É bem possível, bem provável que essa pessoa tenha crescido num meio narcisista, tá? Então isso mingua as decisões, né? Essa pessoa não tem muita confiança nas decisões, entende? Então vai chegar um determinado momento que isso vai ter que mudar, né? E que ele vai precisar respeitar mais a si mesmo do que olhar para os sentimentos alheios, olhar para se preocupar com os pensamentos e sentimentos alheios, entende? Então parece que nessa jogada, nessa nova fase, ou pelo menos nessa nova, enfim, nessa nova conduta, né? Essa nova áurea dessa pessoa, você entrou no bolo, tá? Não foi só contigo, né? Existem percas aqui, mas parece que você entrou no bolo. Então, essa pessoa se deu ao novo, né? Respeitou um pouquinho mais a si mesmo, respeitou as próprias intuições, se jogou ao vento, digamos assim, se jogou ao novo, tá? E é exatamente isso que vai trazer novas oportunidades, por consequência, novas confianças, né? Confiança na própria decisão para essa pessoa, tá? Existem projetos novos aqui também que podem ter influenciado nessa nova conduta, tá? Projetos novos, principalmente no sentido profissional / material, ok? Então, assim, o que a vida tem cobrado dessa pessoa, exatamente isso, tá? O risco, né? O tomar o risco, né? Claro, aqui foi necessária uma dose maior de inconsequência no risco, tá? Aqui foi necessária uma dose maior de inconsequência no risco. Eu tenho um louco e um fante aqui no miolo da mesa, né? O fante não é uma pessoa experiente, é um fante de ouros ainda. Foi necessário uma inconsequência no risco nessa fase aqui de evolução dessa pessoa, tá? Mas, meu Deus, vai lá, vai. Lá. Pronto, novamente, ela tá aqui na janela, daqui a pouco ela pulou de volta, a Nina, né? Entende? Aqui foi necessário um pouquinho maior, essa dose maior de inconsequência, mas foi necessário para se libertar, para ter essa liberdade. Agora, essa habilidade com o risco, né? Que está sendo pedida para ele, exatamente, o que está sendo cobrado. Agora é ele com ele, né? Ela com ela, essa pessoa que você trouxe da mesa, nesse sentido de evolução, tá? Saber jogar com o risco, né? Saber jogar com o risco. Não um risco inconsequente, mas um risco que traz novas oportunidades, né? E que abre jogo, abre caminho, tá? Risco abre caminho. Vamos lá, vou tirar 3 cartas aqui no baralho cigano. Salve, Rupcha, Uriô. Fala comigo aos nossos corações, Santa Saracali, clarifica, confirma e conclui essa leitura para quem se conectou com a segunda mesa. Rupcha, Uriô.
Pessoal, se tiver por um acaso aparecendo hype aí no YouTube, clica no hype, isso ajuda muito o canal, né? Vai ajudar muito o vídeo a hypar, tá? E aí vai ajudar o canal. São 3 cartas aqui. A cegonha conta o quê? Traz o novo, busca o novo, né? A casa e os livros, tá? Então assim, ó, ele não tá nem aí. Essa pessoa, tá? Essa pessoa não tá nem aí, não tá ligando para sentimentos alheios, tá? Não vou dizer em especial com você, você tá no bolo. Existem outros pesares aí, existem percas que essa pessoa teve que aceitar, inclusive com relação a pessoas próximas, por exemplo, de família, como eu falei. Para essas pessoas que têm essas relações próximas de família, a maioria tem uma grande possibilidade aqui de haverem relacionamentos narcisistas. Então ele não está nem mais aí com o pensamento ou sentimento da mãe, da irmã, da tia, da avó, do vô, do pai, quem criou, né, quem esteve próximo, quem fez essa pessoa se preocupar muito com os sentimentos dessas pessoas, tá entendendo? Então não está nem mais aí. Foi uma decisão, né, aqui ó, não está nem mais aí, a carta do louco, tá? Foi uma decisão que aparentemente teve um quê a mais de inconsequência, inclusive no sentido de, para muitas pessoas, teve que deixar trabalho ou ter algum tipo de perca financeira, né? Para deixar o habitat, né? Pode ter deixado trabalho, pode ter deixado curso, pode ter deixado casa, né? Mudado de casa para algumas pessoas, tá? Mas que ao mesmo tempo vai trazer novidades e oportunidades exatamente para essas mesmas áreas, para essa pessoa, por exemplo, tá? Então que a vida tem cobrado dele, né, depois de ter te deixado, exatamente essa habilidade de não se preocupar muito com os sentimentos alheios, tá? Enfim, eu não sou responsável pelo seu pensamento, não sou, tá? Posso ficar mal também, mas eu não vou ficar muito mal, não. Você não vai mais me controlar através dos seus pensamentos e sentimentos, tá entendendo? E outra coisa, habilidade com risco, tá? Habilidade com risco. O risco inconsequente é um risco que traz, né, coisas infrutíferas, mas também traz experiência, né, para novos riscos. A habilidade com risco, tá bom? Essa é a segunda leitura. Obrigado pela companhia, pela presença e vou desejar... Ó, lá vem ela. Que Deus e os anjos te abençoe. Obrigado pela companhia, pela presença mais uma vez, tá? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus ilumine a tua consciência e os teus caminhos, Deus aqueça e abençoe o teu coração, tá? É isso que eu desejo e intenciono para todos vocês. Que Deus e os anjos te abençoe. Obrigado e até a próxima.